esta mensagem de hoje, vivam como mais que vencedores que são. Somos ou não somos mais que vencedores? Vivam como mais que vencedores que são. E por que é que eu dei este título a esta mensagem? Porque, infelizmente, muitos de nós, eu digo isto honestamente, muitos de nós, crentes, estamos a viver como se fôssemos ainda uns derrotados. Estamos a viver como se fosse, sem ofensa, se houver aqui algum Zé, amém? Como se fôssemos um Zé ninguém. Estamos a viver, amém, como meros pecadores. Eu ouço muitos, infelizmente eu ouço muitos filhos de Deus a dizer, eu sou um pecador. Ou, deixem-me dizer, ou você é um pecador ou é um filho de Deus, escolha. Nós somos filhos de Deus. E aos olhos de Deus já não somos pecadores. Podemos fazer pecados, cometer pecados, mas não somos pecadores. Somos filhos de Deus. Os irmãos entendem? Mas o Evangelho de Jesus, então como eu disse, muita gente está a viver como se fosse um derrotado. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho vitorioso. É um Evangelho que muda e transforma vidas. Amém? É um Evangelho vitorioso. A própria Bíblia diz, em 2 Coríntios 2:14, que Deus sempre nos conduz em triunfo. E isto quer dizer que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho triunfante. Amém? É um Evangelho vitorioso, triunfante. João diz também em 1 João 5:4 diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus, quem daqui é nascido de Deus? Diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo, vence as suas dificuldades, vence as suas tribulações. Todo o que é nascido de Deus. Somos ou não somos nascidos de Deus? Então nós vencemos o mundo, vencemos as suas dificuldades, as suas tribulações, nós vencemos. E este nascer de novo fez de nós participantes da natureza divina. E deixem-me dizer uma coisa, o nosso Deus é um Deus vitorioso. Amém? Não é um Deus derrotista, é um Deus vitorioso, poderoso, que está acima de tudo e de todas as coisas. Se nós somos, amém, segundo a sua imagem e semelhança, vejam-se como vitoriosos que são, amém? Deus é um Deus de vitória. Temos, portanto, toda a capacitação para vencermos. Mas sabem que há muitos ensinos sobre esta situação de ser vencedores. Há muitos ensinos, amém, que têm gerado polêmica no corpo de Cristo. Não por ser difícil entender que a nossa caminhada, amém, é uma caminhada vitoriosa. Mas porque o nosso conceito de vida vitoriosa fica muito, mas muito aquém daquilo que a palavra de Deus diz. Muito aquém. Nós estamos longe. Estão comigo? Fantasiamos demais. Eu lembro-me, quando aceitei Jesus, nos meus tempos, nos anos 75, quando aceitei Jesus, amém, tinha começado aquele movimento carismático, então, aquilo era tudo tão lindo. Então, as pregações venha Jesus e tudo fica bem. Ei, tudo, o pessoal, toda a gente ia à igreja, venha Jesus, que tudo na tua vida vai correr bem. Então nós íamos lá todos, ficávamos, fantasiávamos, amém, nós pensávamos, uau, ir a Jesus, amém, ir à igreja, isto é um mar de rosas, não vamos ter mais problemas, não vai haver mais dificuldades, amém, todos nós estávamos, eu tinha saído de um campo de refugiados, meus irmãos tinham passado por uma guerra, amém, então... eu pensei, pronto, já aceitei Jesus, a minha vida agora vai ser um mar de rosas. Vai. Os irmãos estão comigo? Por sermos crentes, muitas das vezes nós achamos que somos intocáveis. Ninguém nos toca. Sou crente. Ninguém me toca. Então, nós fantasiamos, nós achamos, é impossível que nos toquem. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ela ensina que haverão lutas.
Amém? Mas também promete que nós sairemos dessas lutas vencedores. Amém? Mas o que é vencer, então, irmãos? O que é vitória? E como e quando é que ela se dá nas nossas vidas? Como e quando? Sabe, há um verso que nós gostamos imenso de citar. Romanos 8, 37. Sabem o que é que diz Romanos 8, 37? Ai, tenho que orar para esta igreja. O que é que diz Romanos 8, 37? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Note, nós gostamos muito disso. Nós pensamos, eu sou mais que vencedor. Por aquele que me amou, eu sou mais que vencedor. Mas a minha pergunta é, o que é para si vencer? O que é para nós vencer? O que é para nós ser mais que vencedor? O que é para nós? Vencer, em poucas palavras, vou tentar resumir, em pouquinhas palavras, se eu quiser complicar até posso estender isto, mas vamos resumir. Vencer é saber prevalecer numa luta contra o inimigo, é saber prevalecer num problema, num obstáculo, numa situação adversa, é saber prevalecer. Amém? Pode até ser atingido em alguma área da nossa, podemos até ser atingidos, mas no final prevalecer sobre o inimigo, prevalecer sobre o inimigo ou sobre a coisa que se levantou contra nós. Os irmãos entendem? Prevalecer. Infelizmente, há quem pregue há quem pregue um evangelho que dá garantia que tudo fica bem. Vamos a Jesus, como eu disse há bocado, e tudo vai ficar bem. E deixa-me dizer assim, mas Jesus disse, no mundo tereis tribulações ou aflições, diz outra Bíblia. No mundo teremos problemas e aflições. Amém? Mas depois Jesus disse, tal como Ele venceu problemas e aflições, Ele nos promete que nós também venceremos. Está em João 16, 33. Agora deixem-me dizer uma coisa, nada contra quem prega essas coisas. Até, deixem-me dizer assim, até é preferível que alguém exagere na ênfase da nossa vitória, que alguém exagere, do que estar a pregar um evangelho de derrota ou um evangelho conformista. Até é bom exagerar um bocado, desde que não pregue um evangelho de derrota ou conformista. Mas o que quer dizer, volto a dizer, verdadeiramente a expressão mais que vencedor. Sabem, quando eu aceitei Jesus, eu pensava, uau, quando eu li a Escritura, eu disse, mais que vencedor, uau, eu não só venci, eu sou mais que vencedor, eu sou poderosa, eu passo tudo, uau, eu fazia cá uma festa, eu dava pulinhos, eu sou mais que vencedor, sem saber bem o que é que aquilo queria dizer. Sou mais que vencedora. E nós às vezes temos isso no nosso coração, sou mais que vencedora, pronto, eu já venci. Mas sabem uma coisa, Deus mostrou que na nossa vida espiritual não existe dois patamares de vitória. Não existe dois patamares de vitória. Ou seja, um de vencedor e um de mais que vencedor. Não existe dois patamares. Para Deus, vitória é vitória. Vencedor é vencedor. Vencedor é o que há de mais elevado. Ou alguém vence, ou alguém é derrotado. Verdade ou não? Se eu vencer, sou um vencedor. Se eu perder, sou um derrotado. Verdade ou não? Amém. O Espírito Santo já mostrou verdadeiramente o que é ser mais que vencedor. E isso significa que além de nós vencermos a luta, a batalha, a adversidade, o obstáculo, ou seja lá o que for, no final seremos algo mais. No final, nós seremos algo mais. Não só sairemos vencedores, mas em cada batalha que nós passamos, em cada problema, em cada situação, cada adversidade que nós passamos, iremos ser tratados por Deus, amém? No nosso caráter, na nossa alma, e ficaremos mais maduros.
Vocês já notaram que quando vocês passam por um problema, amém, quando passam por uma dificuldade e depois dizem assim, poxa, aprendi com isto, da próxima vez já não faço assim. Verdade ou não? Aprendemos alguma coisa. Ficamos mais maduros. É ou não é? Deixem-me chamar então de tratamento ao amadurecimento que Deus produz em nossas vidas no meio de provas e tribulações. Deixem-me chamar isso de tratamento. Aí, nesse tratamento, o nosso caráter é aperfeiçoado, é enriquecido. No meio de quê? Da adversidade. Mas isso não significa que amadurecimento, amém, só vem dessa forma, só através de tribulações, de problemas e dificuldades. Não, a Bíblia diz que amadurecimento vem também pela nossa comunhão com a palavra, com a nossa intimidade com Deus, através da nossa vida de oração, através de ouvir e aplicar a palavra nas nossas vidas, através do estudo da palavra, através do louvor e adoração que nós damos a Deus, da nossa intimidade com Deus. Aí vem o amadurecimento. Amém? Por isso não é só de uma forma, não é só através de provas e tribulações. Amém? Mas quando eu falo aqui de tratamento, estou-me a referir também à forma de Deus tratar com as áreas difíceis da nossa vida, especialmente aquelas em que nós não queremos mudar, nem cremos até que o nosso Deus toque. Você sabe que todos nós temos áreas na nossa vida que Deus não tem permissão ainda de tocar, porque nós não lhe demos. Você pode dizer, sim, eu não tenho. Deixa-me rir um bocado. Todos nós temos áreas na nossa vida. Por isso é que a nossa vida às vezes anda aos trambolhões, porque há áreas da nossa vida que nós não deixamos Deus tratar. Nós queremos fazer a nossa maneira. Nós achamos que aquilo que nós pensamos é que está correto. Nós achamos que podemos interpretar a Bíblia à nossa maneira. Ainda estão comigo? Ninguém disse que a palavra ia ser uma bênção hoje. Ou ia ser de alegria. Deixa andar mais um bocado. Ai, meu Deus. Mas vamos notar o que é que o verso começa por dizer. Em Romanos 8:37. Diz assim, mas em todas estas coisas. Mas em todas estas coisas. A palavra mas revela que aquilo que vem antes não importa mais, porque a vitória já nos foi garantida. Não importa muito o que veio antes, porque a vitória já nos foi garantida. Deus diz que já somos mais que vencedores sobre essas coisas. Amém? E a frase, em todas estas coisas, mostra que não só a vitória virá, mas agora ouçam bem, mas em que condições ela virá. A minha pergunta é, querem saber as condições? Esta igreja está muito caladinha hoje. Querem saber as condições? Então, vamos ver que coisas são estas a que Paulo se refere. E para nós não ficarmos só no verso 37, temos que entender o que é que Paulo se referia. Então vamos ao verso 35 de Romanos 8. Verso 35, Paulo começa por dizer assim, quem nos separará do amor de Cristo? Ou o que é que nos pode separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Continuando, verso seguinte, será que é alguma dessas coisas? Como está escrito, note, como está escrito, por amor de ti, Paulo a dizer, por amor a Deus, por amor a Jesus, somos entregues todos os dias. Diga lá comigo, todos os dias. Uau! Todos os dias, amém? Somos entregues à morte. Desculpem, eu adiantei-me. Somos entregues à morte. Todos os dias. Todos os dias
Há alguma coisa que tem que morrer em nós. Estão satisfeitos? Amém? Morto o dia todo. Fomos considerados, note, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, eu tenho estado a preparar um ensino sobre o verso 20, Salmos 23, que fala sobre o bom pastor, fala sobre as ovelhas. E eu tenho estado a preparar aquilo e eu era assim, ai Deus, mas por que será que tu, em vez de nos comparar a uma ovelha, por que não nos comparaste com um leão? Uau, aquele que ruge, que tem cada, dá ali cada patada, tem cada dentada ali, amém? Por que não um leão? Por que não um tigre? Amém? Que salta e pula e fala. Por que não um tigre? Amém? Por que tem que ser um touro? Não, Deus escolhe uma ovelha. Uma ovelha, meus irmãos, que se for até a água e a água não for uma uma corrente mansa e suave, ela pode cair na água e por causa da lã pode se enrolar lá na água e morre afogada. Uma ovelha que é tímida, que foge de tudo. Uma ovelha que precisa sempre de alguém para cuidar dela. Tem que ter um pastor. E eu pergunto, Deus, por que não usaste outro animal qualquer? Por quê? Porque as ovelhas vão mudas para o matadouro. Porque as ovelhas aceitam morrer diariamente para si próprias. Deus é tão lindo, não é? Mas em todas estas coisas, continua, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Notaram então? A tribulação, as coisas são a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada, o perigo e tantas mais outras coisas. A nossa baixa autoestima, os nossos medos, as nossas fobias, os nossos vícios, tudo isso roubam de nós, amém? Muito do poder de Deus, mas também, meus irmãos, são provas para que, ao passarmos por elas, Deus nos possa aperfeiçoar. Temos então aqui a resposta do que são todas as coisas. E isto não parece, deixem-me dizer, meus irmãos, primeira vez, eu lembro no princípio, no ano 75, quando eu aceitei Jesus, eu lembro-me que quando eu lia isto, eu dizia assim, oh meu Deus, este evangelho não é nada fácil. Amém? Isto não parece um evangelho onde o crente é intocável. Não parece, não. Pois não é. Irmãos, estão comigo? Mas também, deixem-me dizer, esta não é a única forma de vivermos. Isto será algo que podemos vir a estar sujeitos, mas são coisas temporárias, porque Deus diz logo a seguir, mas depois de todas estas coisas, seremos mais que vencedores. Depois de passarmos por tudo isso. Amém? Ou seja, o quadro da tribulação está sujeito à mudança, pois logo diz que nestas coisas somos mais que vencedores. Deus não nos chamou para viver nestas coisas. Deus não nos chamou para viver nestas coisas. Ele tem um plano, mas Deus não nos chamou para viver nestas coisas. Mas também não disse que estes problemas, estas tribulações, estas dificuldades, estas ansiedades não iriam aparecer. Porque, meus irmãos, enquanto estivermos neste mundo, coisas vão acontecer. Porque nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. E enquanto aqui estivermos neste mundo, amém, o mundo nunca nos vai aceitar bem. E então coisas vão acontecer nas nossas vidas. Amém? João 16:33 volta a dizer, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
E por que diz, Deus não diz ali logo assim? Jesus podia ter dito, vós vencereis o mundo. Por que ele pôs lá, eu venci o mundo? Por que Deus enfatizou essa parte, eu venci o mundo? Por quê? Porque ele sabia que no momento em que nós o aceitássemos como Senhor e Salvador na sua vida, ele seria parte de nós. E nós com ele venceríamos o mundo. E nós com ele venceríamos o mundo. Amém? Com a sua presença nós vencemos as adversidades que se possam levantar contra nós. Portanto, ser mais que vencedor não é deixar de passar por estas coisas, mas sim vencer apesar delas estarem sobre as nossas vidas. Amém? Pois estamos em Cristo e Cristo está em nós. A minha pergunta é, vocês acreditam que Cristo está mesmo em vós? Acreditamos verdadeiramente? Ou nós, quando há uma aflição, um problema, vamos logo a correr para o médico, ou vamos logo a correr, sei lá para quê, à procura de ajuda? Será que o nosso primeiro pensamento é Deus? Ou é as coisas do mundo? O que é? Nós não só venceremos, mas também chegaremos ao fim da luta e da adversidade mais maduros e firmes. E teremos um tratamento especial de Deus no nosso caráter cristão. Eu já passei por tantas coisas, tantas adversidades, tantas coisas. Eu e o meu marido, a minha família, passamos por tantas coisas. Meus irmãos, se vocês soubessem tantas coisas que nós já passamos. E eu digo uma coisa, e nós vencemos por causa daquele que está em nós e porque nós confiamos naquele que está em nós e porque nós confiamos que cada passada que nós damos, aquele que está em nós tem sempre para nós o escape. Amém? As tribulações vêm e vão, e se ficarmos firmes no Senhor, sempre as venceremos e ficaremos mais fortes na fé. E vejam isso em Tiago 1, verso 2 a 4, eu lembro novamente, quando eu era novinha na minha fé cristã, a primeira vez que li isto, eu lembro-me de pensar assim, ai meu Deus, que este Tiago está mesmo inspirado. E eu dizia assim, ai Deus, só pode ser mesmo inspiração tua, senão quem aguenta isto? Note, diz assim, Tiago 1 começa por dizer assim, meus irmãos, tende por grande gozo. Eu era assim, meu Deus, quem tem por grande gozo passar em tribulações? Note que diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, diz esta, tende por motivo de toda a alegria, passardes por várias provações. Ai, meu Deus! Vocês já imaginaram? Quando você é crente recém-nascido, você está a ler isto, e você, ai, meu Deus, e está a passar por uma provação, e lê esta, eu lembro-me, estava a passar por uma provação e li isto. E Deus guiou-me esta escritura. E eu tenho que estar alegre por estar a passar por isto. Os irmãos estão comigo? Continuando. Pois tem que continuar para ver o que é que diz a seguir, porque Deus é tão querido. Diz assim, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, Mas agora querem ver a continuação? Querem? Então vamos ver, continuamos. Diz assim, ora, a perseverança deve ter ação. Ou seja, nós não ficamos só perseverantes e prontos, Deus, já fizemos a nossa parte, perseveramos até aqui, agora faz lá tu o resto. Senhor, agora desenrasca esta situação, sei lá, tira as teias, as aranhas, tira as amarras, faz lá tudo o resto. Não, diz, a perseverança é que tem que ter ação. Ou seja, não fiquem aí de braços cruzados, não fiquem aí arregaçados. Note, a perseverança deve ter ação completa. Amém? Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quem disse que não podemos chegar à perfeição? Podemos. Sabe porquê? Porque aquele que vive em nós é perfeito.
E Ele quer nos levar à perfeição. E Ele quer nos levar a ser pessoas íntegras. Não quer que haja nenhuma deficiência em nós. Nenhuma deficiência na nossa fé. Nenhuma deficiência em nada. Na nossa crença. Que não haja nenhuma deficiência na nossa fé. Algumas fraquezas serão tratadas em nós pelo poder, então, das provas. Mas Deus até permite, amém? Deus até permite para que essas provas, que essas aflições, esses problemas venham, para chegarmos à perfeição, para sermos íntegros. Vocês não querem isso? Não é bom? Há coisas que a gente pode pensar que é para mal, mas é para nosso bem. Deus não nos quer fazer sofrer, entenda uma coisa, mas por vezes é a nossa teimosia, a nossa rebelia, a nossa rebelião. Às vezes Deus diz assim, perdoa. E nós achamos, não perdoo, não perdoo. E não perdoo, e não perdoo. Cá me fazes, cá me pagas. Pronto, está dito. A nossa rebeldia, às vezes, leva-nos, amém, a ficarmos na prova, no problema, na situação, na aflição, meses sem conta. Já não digo anos. Mas estou comigo. Nossa rebelião é que nos impede muitas vezes também de vencer. Quanto mais maleáveis e tratarmos formos, mais rápido será o tratamento. Mais rápido. Sabem porquê? Porque o coração do homem é enganoso. Vocês já repararam como o coração do homem é tão enganoso? Hoje diz assim, eu amo tanto minha irmã. Eu já passei por isso 100 vezes sem conta. Eu amo tanto, pastor, eu amo tanto. Você é uma bênção na minha vida. Passado uns dias, meu Deus, tanto corte. Eu acho que se conseguisse tirar os punhais todos que aparecem aqui nas costas, eu fazia uma coleção de punhais. Os irmãos entendem? Não, o coração do homem é enganoso, por isso tem que passar por tratamentos. Sabem, até Jesus, que nunca pecou, passou por aflições. E eu vou ler isto, porque temos que falar de Jesus, porque Ele é o nosso exemplo, Ele é que conquistou para nós a vitória. Em Hebreus 5, verso 7 a 9, diz assim, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, continuando, embora sendo filho, note, aprendeu a obediência pelas coisas que não sofreu. A sério que esta gente está a ler bem? Vocês estão a ler bem o que está ali? Note, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não foi as coisas que não sofreu, as coisas que sofreu. É pelas coisas que sofremos que aprendemos a obediência. Continuando, o verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Lhe obedecem. Jesus, como homem, aprendeu obediências pelas coisas que sofreu. Amém? Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Sabe que o sofrimento aperfeiçoa-nos? Deus não nos quer viver, amém? Deus, deixem-me dizer, aliás, assim, o propósito das provas, amém? É sermos aperfeiçoados, como lemos ainda há bocado, sermos perfeitos, íntegros. E se Jesus passou por esse processo, o que nos leva a pensar que nós estamos isentos de passar por isso? O que é que nos leva a pensar? Deus quer nos aperfeiçoar. Deus até fez uso das nossas áreas, Deus até faz uso das nossas áreas negativas para nos aperfeiçoar. Quantos de vocês já notaram que certas áreas negativas parece que Deus vem ali e diz, filha, anda lá, levanta, pronto, está bem, fizeste isto errado, mas está bem, pronto, eu perdoo, anda lá, levanta-te disso, tem ânimo, continua, avança. Não passamos já por isso? Deus até usa as nossas áreas negativas para nos aperfeiçoar. Deus não nos quer viver nessas áreas negativas, mas se a rendermos a eles,
vamos ver o livramento de Deus nas nossas vidas e acabamos por ter uma autoestima. Ainda hoje alguém falou sobre a autoestima, acho que foi o nosso irmão Russell. Amém? Vamos ter uma autoestima, uma autoimagem mais saudável. A nossa autoimagem vai ser mais saudável. Vamos nos ver de maneira diferente. Não vamos nos ver como uma coisinha, um coitadinho. Não, vamos nos ver como filhos verdadeiramente de Deus. E vamos olhar para Deus, como disse o nosso irmão, Deus como o nosso Pai. Aquele que nos ajuda, que nos guia, que nos sustenta, que nos dá apoio. Amém? Que está lá por nós. Vamos nos ver assim. Amém? Vamos ter uma autoimagem, uma autoestima saudável. Talvez a nossa autoestima, meus irmãos, deixem-me dizer assim, tenha sido denegrida por ondas de palavras que nos deitaram abaixo. Nunca passaram por isso depois, não? Ondas de palavras que nos deitam abaixo. E nos vemos agora como pessoas insignificantes e não vencedores. Estamos no mar desta vida, amém? Mas as suas ondas parecem querer nos afogar com os problemas, com as ansiedades, amém? Mas, meus irmãos, deixem-me dizer uma coisa, há que ir à luta, amém? Vamos dar abraçadas fortes e largas, amém? Para não deixar que essas coisas nos afoguem, que nos afastem dos planos e dos propósitos de Deus na nossa vida, amém? Quando nós estamos no meio do mar, numa situação má, amém? Ainda que venham ondas contra nós, nós não queremos morrer afogados. O que é que a gente faz? Damos braçadas, esforçamos-nos para sair daquela situação, vir à tona e respirar. A mesma coisa, não deixe palavras que possam denegrir a sua imagem, não deixem que elas tomem lugar na sua vida e afoguem a vossa autoestima. Não permitam isso. Nós somos preciosos demais aos olhos de Deus. Amém. Nós nascemos para vencer e para ter vida e vida com abundância. O Senhor Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir em João 10:10. Mas ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Muitas das vezes a nossa mente está presa em valores materiais. Só pensamos em números. É só números, amém, de preferência que tenham o cifrão ou o euro à frente. Só pensamos em números. Vivemos na era do instantâneo, do carregar o botão. É só carregar o botão, amém? Por isso queremos tudo. Deixem-me dizer, ontem, ou hoje, ou agora. Tem que ser rápido. Rejeitamos as demoras, rejeitamos as renovações, rejeitamos a correção do próprio Deus. Nós rejeitamos. Você sabe que há muitos crentes que rejeitam a correção de Deus. Deus às vezes está a querer corrigir e as pessoas, não é bem assim. Eu não aceito. Amém? A gente pode apresentar ali a escritura em frente da cara da pessoa e a pessoa, não é bem assim, não se aplica na minha situação, sério. Ainda estão comigo, ainda me amam. Mas sabem, uma coisa que Romanos diz, 8:28, hoje agarrei-me aos Romanos. Romanos 8:28, Deus diz, mas todas essas coisas, amém, cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Quem daqui ama a Deus? Tudo coopera para o nosso bem, coopera para aqueles que amam a Deus, daqueles, note, que são chamados segundo o seu propósito. Então isso vai cooperar, fomos chamados por Deus, temos que passar por isso. Andem lá, com Deus do nosso lado, que há a temer. São mais aqueles que são por nós do que aqueles que são contra. Imaginem, o maior está em nós. Nada a temer. Mas, como como é que eu ia dizer? É incrível como Deus nos leva, através de Jesus, a vermos tudo aquilo que nós temos direito, poder, todo o poder que temos, toda a herança que nós temos, todas as promessas que nós temos, tudo aquilo que nós
temos direito e que podemos desfrutar, amém, sendo mais que vencedores. Porque Jesus já fez de tudo para nós sermos mais que vencedores. Ele fez, Ele conquistou, Ele fez de tudo para nós sermos mais que vencedores. Amém? Ele certificou-se que quando se sentou ao lado de Deus, à direita de Deus nos céus, Ele certificou-se que nós tínhamos poder e autoridade sobre todas as coisas. Eu amo e gosto muito de aplicar esta oração de Paulo em Efésios 1, do verso 18 a 22. Esta é uma oração que eu gosto de aplicar na minha vida, em que Paulo faz uma oração, amém? E começa por dizer assim: Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, ou ilumina os olhos do nosso coração. Ilumina, para quê? Porquê que Deus porquê que Paulo queria que os nossos olhos fossem iluminados? Para sabermos, note, para sabermos, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A esperança do seu chamamento, sabe qual é? Sermos não só chamados filhos de Deus, mas sermos chamados mais que vencedores sobre todas as coisas. Amém? A esperança do seu chamamento e qual, note, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus quer que a gente tenha conhecimento qual é a riqueza da nossa herança. Somos santos ou não somos? Separados para Deus ou não somos? Continuando. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, note. Suprema grandeza do seu poder para quem crê. Para quem crê. Há um poder grande que Deus destinou para nós, para aqueles que crerem. Há um poder enorme de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Segundo a eficácia da força do seu poder. Verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Continuando. Acima, note. Jesus, antes de sentar naqueles lugares celestiais, ele certificou-se que tinha derrotado todo o poder, todo o principado, toda a potestade, poder e domínio e todo o nome que se possa referir, não só neste presente século, mas também no vindouro. Amém? Jesus certificou-se que ele estava acima de tudo isso, que todas essas coisas, esses poderes, essas potestades, essas autoridades, tudo isso, ele certificou-se, amém, que tudo isso estava debaixo dos seus pés. Porque lemos no verso seguinte, amém, que diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus é a cabeça. Nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. E tudo Jesus colocou. Amém. Essas coisas estão derrotadas, estão debaixo dos nossos pés. Não estão ao nosso nível para nós temermos. Não estão ao nosso nível para nós termos medo, receio, ou andarmos ansiosos ou preocupados. Não estão ao nosso nível. E por que eu digo isto? Porque Jesus foi colocado acima, muito acima de qualquer título que possa ser dado. Foi colocado acima de qualquer principado, qualquer governo, não só neste reino natural, amém, não só neste mundo, mas no reino espiritual ou acima nos céus. Talvez vocês não entendam realmente o poder que está por detrás do nome de Jesus quando o aplicam. Mas o nome de Jesus é a autoridade em tudo o que existe. Não só neste mundo, amém, mas no mundo vindouro, como acabamos de ler, amém, no reino espiritual, o nome de Jesus tem poder sobre todas as coisas. Tem poder, e ele venceu todas essas potestades, esses reinos, esses poderes, esses principados, ele venceu tudo isso. E sabem o que ele fez? Ele legou a autoridade, sentou-se e legou a autoridade ao seu corpo, à sua igreja, a nós, legou-nos a autoridade, o domínio sobre todas essas coisas.
Amém? No dia em que nascemos de novo, uau! Não sei se vocês se lembram disso. Eu lembro muito bem. No dia em que nascemos de novo, amém? No dia que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, naquele dia, Deus deu-nos autoridade sobre qualquer demónio, sobre qualquer ser espiritual, amém? Amém? Sobre qualquer circunstância adversa que nos rodeie, amém? Todo o reino espiritual, deixem-me dizer assim, todo o reino espiritual, no dia que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, ouviu a nossa declaração de fé. E a partir desse dia, eles souberam que nós tínhamos poder, domínio e autoridade, que tínhamos unção, amém, unção do Altíssimo sobre as nossas vidas, para derrotar, para derrubar, para deitar abaixo todo o plano do inimigo. Irmãos, estão a entender? Amém? Jesus fez tudo para nós sermos mais que vencedores. Agora a pergunta é, nós temos usado da autoridade que Deus nos deu e sair vencedores sobre todas as coisas? Sejam elas espirituais ou coisas naturais? Amém? Uau, eu gostaria tanto que vocês entendessem aquilo que eu estou querendo dizer. Oh, aleluia! Quando o nosso nome foi escrito no livro da vida, naquele dia Deus pôs o carimbo, amém, naquele livro e disse, a minha filha, o meu filho tem autoridade sobre todas as coisas. Foi-nos dado autoridade no nome de Jesus. O nome que está acima de todo o nome. E quando nós aplicamos esse nome, vocês não aplicam esse nome só dizendo, no nome de Jesus eu te repreendo. Vocês vejam o nome de Jesus a derrubar e a destruir aquela circunstância e aquele problema. Porque o nome de Jesus está acima de qualquer problema, qualquer circunstância. Mas como é que vocês veem o nome de Jesus? Como é que nós vemos verdadeiramente? O nosso nome foi registrado no livro da vida. E quando ele foi registrado, amém, Deus fez uma declaração naquele dia também para nós. A mesma declaração, amém, que Deus fez para Jesus em Marcos 9:7, em que Deus diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi, sei que há outras traduções, diz assim, a ele ouvi, amém. A ele ouviu. Deus falou e este mesmo decreto que deu a Jesus passou para todas as gerações de filhos de Deus. A minha pergunta, quem daqui é filho de Deus? Essa declaração passou para todos os filhos de Deus, amém? Agora nós somos filhos de Deus. Assim, todo demônio, toda aflição, toda a circunstância dará ouvidos à voz, à nossa voz de autoridade sobre eles. Amém? Dará ouvidos à nossa voz de autoridade, porque não somos só filhos de Deus, mas nós somos agora embaixadores do reino dos céus. Uau! Aleluia! Amém? Somos embaixadores de Deus nesta terra. Estamos aqui de passagem, estamos aqui para declarar o poder do nosso Deus, o poder do reino de Deus. Amém? Estamos aqui para declarar que em Cristo Jesus os filhos de Deus são mais que vencedores. Uau! Glória ao teu nome, amém? Assim todo o demônio, toda a aflição e circunstância vai dar ouvidos à nossa voz de autoridade. Nós não somos meros transuentes. É sério, está a ser difícil dizer isso. Amém? Neste mundo nós somos representantes do vivo Deus. Uau! Por isso estejam cientes, conscientes disto e ajam como tal. Ajam como embaixador. Sabe o que é que o embaixador faz? Quando vai a qualquer reino, a qualquer lugar, a qualquer nação, ele vai todo, amém, bem posto e todo seguro daquilo que ele é. Sou um embaixador. E ele vai digno. Ele sabe quem representa. Ele sabe quem ele é. Amém? Viva como representante do vivo Deus nesta terra. Uau!
Não estão contentes por saber isso. Amém? O nome de Jesus está acima de qualquer nome. Está acima de qualquer governo. Amém? Deste mundo. Amém? Não se esqueçam de que, de acordo com a palavra de Deus, tudo foi colocado aos pés daquele que é a cabeça. E quem é os pés daquele que é a cabeça? Somos nós, a igreja. Somos nós, amém? Mas o mais engraçado disto tudo é que quando eu estava a preparar esta mensagem, Deus diz assim, mas não fiques só aí nesse verso. Vai para o capítulo 2 de Efésios e vai ao verso 1 e vê mais o que eu te dei. E sabe o que é que Deus diz no verso 1? Ele diz assim, Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos ainda nos vossos pecados. Ele nos deu vida. Diga lá comigo, diga lá. Ele me deu vida. Ele me deu vida. Amém? Ele me deu vida. Com esta vida que Deus nos deu, veio a autoridade, veio o poder, veio o domínio, veio a unção. Amém? Veio a unção para você derrubar todo e qualquer plano do inimigo. Veio o poder, veio a unção. Amém? Com esta nova vida veio tudo isto. Digo novamente, eu tenho vida. Nós temos a vida de Deus em nós. Amém? Não é uma vida qualquer, é a vida do próprio Deus em nós. É o próprio Deus em nós. Amém? Agora temos não só uma vida natural, mas uma vida espiritual, uma vida eterna. Não é uma vida que, como essa natural, que vivemos uns anos e depois logo se vê. Se for crente, vai para Deus. Mas se não for crente, essa vida, essa nova vida que Deus nos deu, opera em nós. Opera em mim, opera em nós. Eu tenho a vida de Deus em mim. Amém? Diga novamente assim, eu tenho a vida de Deus em mim. Nós temos a vida de Deus, creiam nisso em nós. Que cada parte do nosso ser, amém, cada osso, cada fibra do nosso corpo, que o nosso coração, que a nossa boca possam dizer, eu tenho a vida de Deus em mim. Amém. Eu tenho a vida de Deus em mim. E se nós temos a vida de Deus, meus irmãos, esta vida passageira tem que se sujeitar à vida de Deus. Os irmãos entendem isso? Eu tenho uma nova vida. Querem fazer uma confissão? Mas digam com convicção. Se você tem a certeza que tem a vida de Deus em si, diga com convicção o que eu vou dizer agora. Vou-vos ajudar. Diga mesmo assim, que a saúde divina flua agora em mim. Pois eu tenho a vida de Deus em mim. Opera na minha mente. Vida divina. Opera na minha alma, na minha saúde, nas minhas finanças, na minha família, no meu casamento, no meu lar, na minha igreja. Opera, pois eu tenho a vida de Deus em mim e sou mais que vencedor. Eu tenho a vida de Deus. Nós temos a vida de Deus em nós. Sim, antes estávamos mortos, mas agora estamos vivos. E porque estamos vivos em Cristo Jesus, deixem-me dizer assim, a morte espiritual da velha criatura, a morte espiritual, não tem já domínio sobre nós, porque ela foi crucificada com Jesus na cruz. Jesus tornou-se maldição por nós, para nos livrar da maldição da morte espiritual. Os irmãos entendem? Para nos livrar da maldição. Então, por isso, essa morte espiritual não tem domínio sobre nós, ela não vai afetar a nossa vida física, com doenças, com enfermidades, com ansiedades, amém? Com autoestimas baixas, ela não vai intimidar mais a nossa vida natural. Tomem autoridade sobre isso. Tomem autoridade sobre isso. Amém?
Tomem autoridade sobre isso no nome de Jesus. Amém? Diga mesmo, eu estou vivo em Cristo Jesus e agora eu sou um mais que vencedor. Amém? Você é mais que vencedor. Jesus derrotou a morte espiritual. Jesus derrotou todas as coisas por nós, para nos fazer mais que vencedores. Morte espiritual é maldição. Jesus pagou o preço. Doença, enfermidade, pobreza é maldição. Jesus pagou o preço naquela cruz por nós. Veja isso naquela cruz, quando Jesus enfrentou aquela cruz. Ele disse, eu faço isso por ti, Raquel, porque eu quero que tu sejas saudável. Eu faço isso, eu coloco toda a tua maldição sobre mim. Eu livro-te da maldição da morte espiritual. Eu livro-te da maldição da doença, da enfermidade. Porque eu te amo. Sabem, em determinadas ocasiões de dificuldades, temos mesmo que aprender a depender só de Deus e da sua palavra. Seremos tratados por Deus mesmo, lembrem-se daquilo que eu disse há bocado, mesmo que estivermos a caminho do matadouro. Seremos tratados por Deus, mesmo a caminho do matador. Deus não nos deixa, Ele não nos desampara. Se é uma escritura, e Deus sabe, que eu digo, Deus, quando eu tenho um problema, eu disse, Deus, olha, tu prometestes não me deixar ou desamparar. Eu estou confiante em ti. Mesmo que a gente esteja a caminho do matadouro, porque a carne deve ser crucificada. Paulo disse, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo entendeu que a sua carne, os seus desejos, as suas vontades tinham que ser crucificadas. O seu eu tinha que morrer para ele poder viver, amém, pelo Espírito, pela nova vida do Espírito. Para ele poder, como diz Gálatas 5,16, para ele poder andar no Espírito e não seguir com as concupiscências da carne. Paulo entendeu isso. José, vou dar só um exemplo, irmãos, e estou quase a terminar. José foi um exemplo nosso. Ele passou por muitas provas. Lembram-se de José? Lembram-se? Ele passou por muitas provas, foi vendido como escravos pelos irmãos. Irmãos, não pensem que os vossos familiares vão dar sempre palmadinhas nas costas. Não pensem nisso. Podem ser familiares, mas eles podem até vendê-los como escravos. Graças a Deus que já não há isso nestes tempos, mas os irmãos entendem o que eu estou a dizer. Podemos ser traídos por irmãos da fé, podemos ser traídos por familiares nossos, podemos ser, amém, passar por tantas coisas. José passou por isso, ele foi sujeito a essas humilhações, mas ele não deixou que essas coisas o enterrassem, que ele ficasse lá enterrado na cova. Ele não deixou que isso acontecesse. Amém? Eu não sei se vocês se lembram, eu acho que já foi há muitos anos atrás, não me lembro quanto é que foi, mas acho que isso até já passou na net ou no Facebook, uma passagem que diz que o agricultor tinha uma mula, essa mula caiu lá num buraco que era muito fundo, e depois eles tentaram tirar a mula, não conseguiram, e então eles decidiram, para o animal não estar ali, sei lá, dias e meses a sofrer, ir morrendo aos poucos, eles decidiram, vamos enterrá-la já viva. O que é que eles fizeram? Começaram a jogar pasadas de terra sobre a mula, jogar terra sobre a mula, e a mula começou a sentir aquela terra em cima dela e começou a dizer, nem pensar, ninguém me vai enterrar aqui viva. Não, eu não aceito isso. O que é que ela começou a fazer? Começou a pisar, sacudia a terra, pisava sobre a terra, e assim foi ela. Mais uma pasada, ela tumba, ia subindo, as páginas santas, a mula estava cá fora.
Meus irmãos, seja qual for o seu problema, sacuda a terra que possam julgar sobre si, sobre a sua vida. Sacuda isso. Amém. Pise sobre essas coisas. Lembre-se que tudo está debaixo dos seus pés. Você tem autoridade sobre essas coisas. Amém. Não deixe que nada o enterre vivo. Não deixe que as preocupações, ansiedades, os problemas o enterrem vivo. Saia disso. O José soube o que é passar por problemas e situações. Ele enfrentou vários problemas. Ele enfrentou a prisão, mas mesmo lá na prisão ele lutou, amém, para poder sair daquele lugar de prisão. Ele chegou a ser o chefe lá dos prisioneiros, amém, dos presos. Só depois de muitos anos é que ele foi exaltado a governador e livrou o seu povo da fome. Mas deixem-me dizer uma coisa, no meio de tudo aquilo que José passou, no meio de tudo aquilo que ele passou, um novo homem nasceu dentro de José. Um novo homem nasceu dentro de José. Alguém amadurecido pelas provas. Alguém que foi digno de se governar uma nação. Amém? Porque ele se entregou aos cuidados de Deus. Entregou-se aos cuidados de Deus. E por isso ele pôde dizer no final aos seus irmãos o seguinte. Em Gênesis 50, 20. Ele pôde dizer o seguinte aos seus irmãos. Gênesis 50, verso 20. Diz assim, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, note, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Ele salvou uma nação por tudo aquilo que ele passou. Quem sabe por tudo aquilo que nós passamos, a gente não traga a nossa família, toda ela a salvação. Amém? Eu, graças a Deus, eu vi isso. Amém? Desde que o momento que aceitamos Jesus, fui perseguidos por meus familiares, não aceitaram, achavam que era doida, maluca, passada da cabeça. Mas todos eles aceitaram Jesus. Todos eles viram milagres de Deus acontecer na sua vida. Amém? O Senhor quer hoje uma geração de crentes valorosos como José, que realmente podem tudo naquele que nos fortalece. Podem tudo naquele que os fortalece. Posso todas as coisas. É uma outra das escrituras de Paulo que tantas vezes nós repetimos. Em Filipenses 4:13 diz assim, tudo posso naquele que... E nós adoramos recitar esse verso. Digam lá se não gostamos muito. Tudo posso naquele que... Nós gostamos muito de dizer isso. Decorar o verso, citá-lo, colocá-lo num adesivo na porta de casa, no espelho da casa de banho, no carro, ou seja, lá onde a gente quiser pôr. Mas não crê verdadeiramente que podemos tudo naquele que nos fortalece, amém? Quando estamos a ser açoitados pelas ondas da vida, pelas dificuldades e pelas adversidades, amém? Se nós não acreditamos, não nos vai servir de nada nós citarmos esse verso. Não serve de nada. Eu vos amo tanto, por isso é que eu estou a dizer isto. Amém? Poder tudo em Deus não reflete só a força para vencer, mas sim força para suportar as circunstâncias até que venha a vitória. E como eu sou uma pessoa que gosta de acabar com o pessoal alegre, vou-vos levar a uma outra escritura que eu só disse assim, a sério, Deus, inspiraste também Paulo a escrever isto. Filipenses 4, verso 10, Paulo começa por dizer assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor. O verso 11, ele continua e diz assim, vivo contente em toda e qualquer situação. E eu digo, sério, Deus? Note, Paulo diz, alegrei-me, vivo contente. Verso 12, vamos ver por que ele se alegrava e por que ele vivia contente. Verso 12, tanto sei estar humilhado, vamos sorrir um bocado, amém? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de passar fome. Amém? Assim de abundância como de escassez. Verso 13.
tudo posso naquele que me fortalece. Vocês viram a lista anterior? Viram a lista? E depois então que a gente pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Observem que Paulo aprendeu contentamento, ou alegria, ou gozo, o que significava que ele, no início do seu ministério cristão, ele não possuía alegria, ou o gozo. E onde foi que ele aprendeu a exercer essa alegria, ou esse gozo, ou essa virtude? No meio, como ele acabou de explicar, no meio da privação, no meio das dificuldades. Paulo teve a vitória sobre as dificuldades. Ele venceu sobre as dificuldades. Mas não só as venceu, mas foi mais que vencedor, porque ele aprendeu a regozijar-se nessas situações. Vocês não estão contentes? Uau! Ainda vou sair daqui inteira, vou? Não vou. Amém. Amém. Então, Paulo foi mais que vencedor quando aprendeu a obediência, quando aprendeu o contentamento com o Senhor. Estar contente, seja onde for, esteja contente, porque Deus está consigo. E sabe por que é isto? Quando Deus me mostrou isso, foi como Deus dissesse assim, olha, porque se tu estás numa situação adversa, estás a passar fome, mas eu estou lá contigo, tu tens de estar contente, porque afinal eu estou contigo. E se eu suprir, através dos corvos, se eu suprir alimento, tu achas que eu não vou suprir também para ti? Paulo passou por fome, mas depois logo teve fartura. Foi o que ele disse. Os irmãos entendem? Paulo teve vitória sobre as dificuldades e no final acabou por sair mais que vencedor. Aprendeu que não são as circunstâncias que devem reger os nossos sentimentos, mas sim a confiança no Deus da nossa vitória. E nós, o que é que nós aprendemos hoje? O que é que ficou em nós com esta ministração? O que é que nós, amém, vamos fazer a partir de agora? O que é que nós aprendemos? Vamos sair daqui convictos dessa nova vida que nós temos em Cristo Jesus? Vamos nós querer fluir mais nesta nova vida do que na nossa vida natural? É que nós como seres humanos que somos, nós estamos tão habituados a fluir só na nossa vida natural que nos esquecemos que a vida espiritual é a mais importante. É aquela que vive eternamente. Esta, daqui a um anito, ou 2, ou 3, ou uns anitos, ela vai-se. Não devemos querer viver mais segundo a vida espiritual, alimentar mais a vida espiritual, amém? Exercer mais o domínio e a autoridade dessa vida espiritual, para que as circunstâncias se dobrem joelhos perante nós e não nós perante elas. Mas estou comigo. O que é que nós aprendemos hoje? Queremos ser mais que vencedores ou não? Se sim, vamos dizer novamente. Digam comigo novamente. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida abundante. Eu tenho a vida de um mais que vencedor em mim. E eu vou viver esta nova vida, pois eu e Jesus somos a maioria e, como tal, seremos sempre mais que vencedores. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por seres o meu Deus. Obrigado por tudo aquilo que conquistaste para mim. Sim, Adão perdeu toda a autoridade, mas eu em ti recebi essa autoridade de volta. E agora, Senhor, eu posso ter autoridade sobre as circunstâncias adversas da minha vida, sobre qualquer ser espiritual que queira vir perturbar a minha paz, minha saúde,
o meu bem-estar, o bem-estar da minha família, o bem-estar da minha igreja. Em nome de Jesus, eu repreendo e tomo autoridade sobre todas essas coisas, esses seres espirituais, no nome de Jesus. O nome que é mais alto e poderoso que qualquer nome. Obrigado, Senhor. Dê-lhe uma grande salva de palmas porque Ele merece. Obrigado, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado por essa nova vida, Senhor, que nós temos. Obrigado, Deus, por sermos um mais que vencedor. Senhor, obrigado, Senhor, que nós não vamos ficar apáticos, Senhor. Nós não vamos deixar que as circunstâncias tomem conta da nossa vida, tomem conta de nós. Senhor, nos derrotem, nos desanimem, nos ponham, Senhor, Deus, ansiosos por coisa alguma. Nós não vamos aceitar. Nós vamos viver essa nova vida que temos em Ti. Vamos saber tomar autoridade. Vamos usar com poder, Senhor Deus, e com alegria, Senhor, o Teu nome. Vamos enfrentar qualquer dificuldade, nos alegrando, porque sabemos que em Ti já somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, que Tu és por nós, nunca contra nós. Jamais nos deixarás, jamais nos desampararás. Tu és escudo, és rocha eterna. Tu és o Deus da nossa salvação. E nós Te amamos, e nós Te adoramos, e nós Te bendizemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado por uma unção fresca, Senhor. Obrigado por uma unção fresca sobre a Tua congregação. Obrigado por uma unção fresca sobre o Teu povo. Não só aquele que está aqui, mas aquele que nos ouve, Senhor Deus. Senhor Deus, uma unção fresca, Senhor, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor. No nome de Jesus, nós Te louvamos e Te adoramos e Te bendizemos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.